Fala pessoal, vamos conversando aqui mais uma conversa com o Félix. Aguardar aqui nosso convidado de hoje, o Sérgio Kremer, para a gente estar dando início. Tá marcado aqui para 7 horas, já agora são 7h03, né? A gente dando início mais uma live aqui. Só aguardar que o Sérgio já está chegando aqui também para a gente dar início aqui na nossa live. Só aguardar ele mandar o convite aqui para a gente começar. Fala, Sérgio! E aí, meu querido, tudo bem? Tá na área. Cheguei correndo aqui, moço. Eu tomei um banho ali rapidinho, que enrolei. Ó, passou um gelzinho no cabelo também. O cara tá invocado. Ah, tem que tomar um banho, né? De vez em quando faz bem. Tô compartilhando nas Primeira, redes aqui. bom demais. Tô... Primeiramente, agradecer você por ter aceitado o convite, né? E queria já que você começasse se apresentando, né? Está aqui hoje, essa terça-feira, conosco aqui, dia 7 de julho, aqui na Conversa com o Félix. Você que é fotógrafo, você já quer fazer uma breve apresentação aí para o pessoal que está nos assistindo. Claro, primeiramente, né? É um prazer estar aqui com você, Adalberto, meu amigo de longa data aí já. Meu nome é Sérgio, eu sou fotógrafo profissional há mais de 10 anos e comecei trabalhando inicialmente na aeronáutica em 2018. Fui fotógrafo militar durante quase 3 anos. E nesse período aí, ah, tive muitas emoções, vivi muitas coisas e tenho muita história para contar, graças a Deus. Sou formado em fotografia pela Universidade IESB, em Brasília. Trabalhei em agências de imagens, tanto de Brasília como de São Paulo. Trabalhei em alguns jornais de Brasília, como o Correio Brasiliense, como o Jornal de Brasília. Tenho uma vasta experiência em praticamente todos os ramos da fotografia, desde de, sei lá, casamento, festa de criança, inauguração de padaria, enterro, enfim, já fiz de tudo um pouco nessa vida aí. Show de bola. Vou mandar até a Bárbara aqui, que está aqui com a gente, Bárbara Croft. A Rainer Batista também, mandar um alô para ele aqui. A Dani também está aqui conosco aqui, acompanha a live. Deixa eu ver quem mais está aqui. Já entrou. Comandante Agnes, Dourado Bárbara e a Mila Oliveira. Então, Sérgio, o que levou você a escolher essa profissão de fotógrafo? Assim, né, primeiramente, o que te motivou a escolher essa profissão para ser fotógrafo, né? E você, assim, não é só fotógrafo por ser, você buscou mesmo uma formação superior e tudo. O que te levou a dedicar essa carreira de fotografia? Foi bem engraçado, até porque foi bem casual, né? Porque eu comecei fotografando meio que brincando. Quando estive militar, em 2007, eu servi no Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, que era a, a, a base de toda a comunicação da Força Aérea Brasileira. E eu, quando recruta, eu saí diretamente do batalhão para o Centro de Comunicação. E eu trabalhava com web designer, na época, no centro. E E aí, trabalhando com web designer e tudo, a gente tinha um contato muito direto com o pessoal que trabalhava com a sessão de foto. E tinha um sargento, que é um mestre da fotografia nacional aí, muito conhecido, que é o Johnson Barros, que é o cara na área de fotografia de aviação. E ele trabalhava lá e tudo mais. E ele, conversando com ele e tudo mais, eu mostrei algumas fotos que eu fazia em casa para ele. Ele falou: olha, pô, bacana e tal, né? Você quer aprender alguma coisa a mais? E aí ele começou a me ensinar e tudo mais, e foi aos poucos ali, brincando, que eu fui aprendendo. E aí
ao longo do dia a dia, né? A sessão era muito movimentada, eles tinham muita missão, passavam por longos períodos fora e às vezes ficavam muito sobrecarregados e precisavam de ajuda. E eu acabava suprindo uma necessidade ou outra ali e acabava ajudando o pessoal numa missão ou numa questão ou outra lá. E aí comecei a fotografar uma pequena coisa aqui, uma outra pequena coisa ali, e foi surgindo, além da necessidade, né, da obrigação, entre aspas, de fotografar, foi surgindo uma paixão absurda que ao longo do tempo transformou-se em ganha meio de vida, né? Sustenta de casa e tudo mais, e até hoje é o que coloca comida na mesa, né? A gente pode dizer. Bacana. E a gente vê, por exemplo, assim, essa percepção de outro lado, que o militar, que quem entra no ramo militar, por exemplo, seja na aeronáutica, no exército ou na marinha, tem também outras áreas, né? Igual você seguiu nessa parte da comunicação social, né? Não é só ali a questão mesmo do embate do dia a dia, do armamento. O seu armamento era outro tipo, né? Você fazia Sim, um apanhado diferente. E é sim, bacana estar sim. compartilhando esse trabalho que é realizado dentro também, né? Porque às vezes as pessoas têm aquela visão, não quero ir por causa disso, né? Mas tem outras portas também que podem se abrir dentro da área militar. Com certeza. Você que estava lá É, dentro tem uma vivência maior sobre isso. eu costumo dizer que eu fui muito, muito sortudo, né? A gente às vezes fala assim, eu não tenho sorte na vida porque eu não ganho na Mega Sena, porque eu não ganho um bingo, eu não ganho nada, mas eu digo que eu fui muito sortudo, porque eu não tinha nenhum contato para me tirar do batalhão nem nada, e eu fui escolhido, porque eu nunca fui omisso, né, que o pessoal fala que é omisso nas coisas, eu sempre me ofereci para fazer as coisas. Quem sabe fazer tal coisa? Eu levantava a mão, dizia que sabia fazer, e perguntaram quem sabia fazer, que mexia com web design, essas coisas no batalhão. E aí eu comecei a mexer com web design no batalhão, fazendo o site do batalhão. E um oficial do Seconsaer, que era o centro de comunicação, foi lá no batalhão perguntar se tinham militares que sabiam mexer nessa área. E aí nos apresentaram, eu e um outro soldado da minha turma, e nos escolheram para sermos alocados no centro de comunicação. É óbvio que tudo depende da sua capacitação, né? Quanto mais capacitado você for, melhor você consegue enfrentar as coisas. Mas se você não tiver um pouco de sorte também, né, de você, digamos que Deus olhar para você, né, e falar, olha, vai lá, né, alguém enxerga o cara ali e começa a fazer as coisas, não acontece, né? Eu digo sempre que eu tive muita sorte nesse quesito, porque eu não tinha menor perspectiva, não tinha menor chance de sair do batalhão e acabei saindo para um lugar sensacional, um lugar maravilhoso que me proporcionou um aprendizado sem igual. Eu vivi coisas incríveis, vi coisas únicas na minha vida, estive em situações únicas, tive a oportunidade de voar praticamente em todas as aeronaves da Força Aérea na época. Tenho experiências assim, histórias muito bacanas para contar desse meu período aí de muita sorte. Ó, tem um pessoal que tá. O De Carlos Rafael tá falando, mandou aí, Serjão. O Lourenço Fatim falou sortudo na vida e azarado nos jogos. Às O Rafael vezes, complementou. No jogo é só para complementar, só para completar o time. fala Killer, depois Sérgio, vamos falando um brincar pouco umas de juntos aí. você, também, além da Sim, profissão, você falou aqui que gosta, né, brasiliense, mora atualmente no Valparaíso, gosta de música variada, é o modo geminiano, né? Ele gosta de tudo. O que estiver tocando de tudo depende um pouco. do clima ali. É fã de Star Wars, Supernatural e casado com a Dani, né? E a frase Sim, marcante sua é: ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Por que você leva sim. essa frase assim, para a sua vida? Eu acho essa frase muito interessante porque ela é um exemplo de humildade muito grande, né? Porque às vezes as pessoas elas se esquecem, elas acham que elas são o suprassumo, né? Ah, por exemplo, digamos que eu seja um bom fotógrafo.
Eu nunca posso me achar o melhor fotógrafo do mundo. Eu nunca posso me achar um fotógrafo melhor de todos. Porque sempre vai ter algum fotógrafo ou alguma outra pessoa que vai chegar e vai me ensinar alguma coisa, né? O presidente da República hoje, por exemplo, ele se achava um cara, né, excelente, que é um bonzão, que era acima de muitas coisas, né, saúde impecável, e hoje ele está com essa doença aí. Então essa frase nada mais é do que isso, né? Que ninguém é tão grande que não possa aprender, ou seja, ninguém sabe de tudo que não possa aprender um pouco mais, e ninguém é tão pequeno que não possa ensinar alguma coisa, né? Como é que uma pessoa que às vezes possa se considerar muito pequena e possa ensinar alguma coisa? Um agricultor, por exemplo, né, uma pessoa que seja humilde, que trabalha na enxada e tudo mais. Mas aí você vai perguntar para ele quais são os valores da vida daquele cara, né? Aí você vai perguntar, aí você vai ver a honestidade que ele tem, o caráter, a força de vontade, o trabalho que esse cara tem. E isso daí, para uma pessoa que não tem, são coisas que ele, poxa, pode aprender e pode levar para o resto da vida dele. Então, meu amigo, é o que eu sempre digo. Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. E eu levo isso para minha vida já tem de muito tempo e acredito que funcione muito bem. Isso é importante, né, para a gente manter, igual você falou, às vezes uma pessoa humilde tem um conhecimento ali que você não sabe, ela sabe, e você dando a oportunidade dela te passar, isso vai agregar para sua vida, né? Sim, com certeza. E às vezes tem gente que acha que porque tem um diploma, porque tem um título tal, ele é melhor do que o resto do mundo, mas não é, né? Sim, Às vezes, aquilo ali é só um título momentâneo, e às vezes a pessoa que não tem nada sabe mais do que aquela pessoa. Então essa questão de ter humildade é muito bom. E eu que trabalhei contigo, sei que você valoriza bastante isso mesmo. A questão da equipe e tudo, isso é muito, muito bacana. obrigado, cara. Então, E o, realmente, o Rodrigo Rafael falou aqui que lembra exatamente, calma aí, do dia em que o Sérgio foi escolhido no batalhão, ano 2007. o Rodrigo é da Foi minha isso mesmo? turma. Sim, a gente Bacana. foi recruta junto lá. A gente foi soldado junto lá, Aí deu o a Clema ralada boa 84 lá. falou que homem da porra esse Serginho, ó. Só elogio pro Sérgio aí. Valeu, Sérgio, galera. vamos focando aqui. Você entrou, quando você entrou, você já falou um pouco, né, que ficou lá um tempo na aeronáutica, depois foi designado para essa parte da área de comunicação social, onde você desempenhou esse papel como fotógrafo, cobriu várias missões. Mas ele vai até mostrar para vocês, tanto que o Sérgio era um cara gordo quando ele chegou lá, né? Ele tava, eu acho que para ele usar aquele equipamento ali, ele, ele quase que precisava de um apoio. Acho que até o Rafael dava uma ajuda lá para ele, porque o bicho estava fortão. Ele vai mostrar aqui pra gente algumas fotos, mas primeiro ele vai falar um pouco sobre como foi essa missão, que foi uma das que ele marcou aqui pra gente, que foi a que mais marcou ele, que é justamente essa missão do terremoto que teve lá no Haiti, né, que ele vai estar falando um pouco do acontecido do dia ali, que ele foi designado para ir, e também vai mostrar pra gente aqui falar um pouco de como foi essa vivência lá e mostrar pra gente aqui algumas imagens do que foi feito por ele nesse trabalho durante o tempo que ele teve lá cobrindo aquele desastre, né? Que assim, a questão das fotos, não é porque a gente vai estar expondo, né? Tem gente que fala, é sensacionalismo, não. Vai mostrar o que foi feito, o acompanhamento do trabalho que ele realizou, cobrindo o trabalho feito pelos militares que estavam lá à frente desse trabalho na época. Isso. Mandar um alô pro Danilo, valeu Danilo aí. Mandar pra você o cara, valeu Danilo BSB, meu amigo lá de Brasília, da agência Checkmate. Pois eu, graças a Deus, fui muito honrado em poder fazer muita coisa e poder participar de muitas missões. Só que dentre essas missões, a que mais me marcou, a que realmente mudou a minha vida, foi durante o terremoto, o grande terremoto que atingiu o Haiti em 2010. Né, esse terremoto devastou o país, matou instantaneamente ali mais de 100 mil pessoas. E ele foi, se não me engano, num dia 12 de janeiro, por volta das 5 horas da tarde. No dia 13, às 7 horas da manhã, eu fui acionado, estava em casa dormindo. E nós chegamos lá no dia 14 ao meio-dia. Isso, dia 14 ao meio-dia, mais ou menos, que foi numa quinta-feira ao meio-dia, do horário de lá já. E era uma missão que era para nós apenas acompanharmos o desembarque de mantimentos de apoio, né, que o Brasil estava enviando para o Haiti, porque o Brasil tinha uma base militar lá do Exército,
E acabou que essa missão de simplesmente acompanhamento da aeronave, que era só para desembarque, que chamava de bate-volta, né, que era pegar, desembarcar, acompanhar e voltar, acabou se tornando uma missão e um aprendizado de vida de 14 dias. E entre lá, muita coisa, muita história para contar e algumas imagens que ficaram para contar. Deixa eu soltar aqui. Esse foi eu quando estive lá. Não sei se dá para ver muita coisa. Não era assim tão magro, né? Mas essa daqui foi a situação que nós fomos para o Haiti. Aqui era uma aeronave C-130 Hércules, que estava absolutamente lotada de mantimentos, né? E não tinha nem direito espaço para poder sentar. E como era uma viagem muito longa, nós fomos do Rio de Janeiro para Boa Vista e de Boa Vista para o Haiti. Embarcamos mais ou menos às 9 horas da noite daqui e rodamos a noite inteira e paramos somente às 6 horas da manhã. Então é uma viagem bastante longa e não tinha muito como se acomodar. E o lugar mais cômodo que tinha, por incrível que pareça, era em cima das caixas de mantimentos, e o espaço que tinha era mínimo, né? Então até que eu estou bem curvado aí, e eu fui totalmente solto em cima das caixas aí para ter um pouco mais de conforto, né? Mínimo de conforto. E aqui já foi uma das imagens que eu captei lá. Esse é o aeroporto de Porto Príncipe, a capital haitiana. Essa é uma imagem que pode parecer um pouco chocante, mas era meio que corriqueira ao passar dos dias lá. Vou passar ela para não ficar muito nela. É uma imagem corriqueira porque, com o passar dos dias, haviam muitos e muitos mortos e não havia lugares para serem enterrados. Então as pessoas acabavam jogando os entes queridos na rua, esperando que alguém passasse lá para recolhê-los e desse algum destino, né? Porque não tinha mais o que fazer. E o cheiro dos cadáveres na rua era algo terrível. Essa era a catedral, a principal catedral de Porto Príncipe, que foi totalmente destruída. Foi perto dessa catedral que a Zilda Arms, que era da ONU, chegou a falecer também lá no próprio Haiti. Aqui uma imagem de uma pessoa sendo enterrada numa vala comum, que isso também acabou se tornando comum ao longo dos dias lá, que as pessoas tinham que cavar um buraco no chão ao lado de sua casa ou qualquer lugar e colocar ali o seu ente falecido, né? Que não tinha mais opção mesmo do que ser feito. E aqui era um pouco da destruição. Aqui realmente dizimou a cidade, né? E vocês podem ver, esse aqui era um centro comercial e ele ficou mais ou menos assim. E isso é só uma parte do centro comercial como ele ficou. E ao longo dos dias, como a gente vai passando os dias, a gente vai percebendo e mudando a visão da gente, né? A gente começa a parar de querer mostrar a catástrofe e a gente tenta mostrar aquilo que é bom. Então, com o passar dos dias, eu tentei mudar o meu foco de visão, que no início era registrar tudo. Para onde eu olhava, eu enxergava uma foto, eu apontava e disparava a câmera. Mas a partir dos dias que foram se seguindo, eu comecei a tentar filtrar um pouco mais isso e mostrar o lado bom das coisas, né? E essa é uma das minhas fotos prediletas desse trabalho, porque foi uma foto completamente espontânea. A gente estava passando de carro na rua e esse menino, poxa, apesar de toda a desgraça, toda a tristeza, tudo que estava acontecendo,
no meio de tudo, ele conseguiu parar e dar um sorriso e um joinha para nós militares que estávamos passando lá, e eu consegui capturar essa foto, que para mim é de uma beleza absurda e mostra muito da força do povo haitiano e de como a gente pode mudar muita coisa, né? Aqui é uma pessoa também que espontânea no meio de uma rua lá, que se colocou dessa maneira. Não sei se estava uma espécie de pedir uma ajuda, ou não sei o que ele quis dizer com isso, mas é algo que não dá para a gente explicar. E durante a missão também houve que a gente captou muita ajuda, né? Teve diversas ações de ajuda humanitária no qual eram distribuídos mantimentos pelos militares do exército e tudo mais. E aqui era justamente isso, né? São dois idosos que estavam recebendo ali alguns fardos de água e biscoitos, né? Como alimentos ali. E essa daqui também é uma foto que eu gosto muito dela, que ela mostra militares brasileiros do exército descarregando um caminhão com água, numa grande ação que teve em frente ao palácio do governo haitiano que foi destruído no terremoto. E aqui é um grande marco do terremoto, que são as crianças órfãs, que com o terremoto tiveram um aumento de crianças órfãs assim absurdo, né? Inclusive tiveram várias denúncias de estrangeiros que estavam indo lá e raptando essas crianças para levar para outros países, como tráfico de crianças e tudo mais. E isso daqui é emblemático demais, né? Porque você olha aquilo que eu falei, né? No meio de uma desgraça toda aquela, a inocência, né? O valor de um sorriso de uma criança é muito grande. Eu tenho aqui mais uma entrega de mantimentos que estava ocorrendo lá. E eu tenho uma história bem peculiar que me marcou muito, e até hoje é uma história que praticamente me embarga a voz quando eu conto. Que nós estávamos fazendo uma entrega de mantimentos em um estádio abandonado que estava servindo como abrigo para o pessoal. Estavam cheio de tendas e tudo mais. E aí estavam umas crianças brincando, eu estava andando perto dessas crianças, e aí as crianças vieram até mim, eu brinquei um pouco com elas se afastaram, e uma menininha retornou até mim pedindo se eu tinha água ou se eu tinha comida. E a minha garrafa de água pessoal já tinha acabado a água, e eu tinha somente um biscoito, daqueles biscoito doces de morango, né, que geralmente ninguém gosta, é aquele biscoito bem enjoativo. E aí eu tirei do meu colete fotográfico ali, mostrei para ela, falei, olha, eu só tenho isso aqui. E ela, mais do que depressa, abriu um sorriso assim gigantesco, pegou da minha mão aquele biscoito e fez que ia sair, voltou, pegou na minha mão de novo, deu um beijo na minha mão, falou merci, que, né, porque eles falam uma língua chamada creole, que é como se fosse um francês, só que sem conjugação de verbos. E a língua nativa deles é o creole. E ela falou merci, deu um beijinho na minha mão e saiu pulando feliz e faceira, como se tivesse ganho o melhor prêmio do mundo, cara. E poxa, eu já tava ali sei lá, acho que tava uns 10 dias já de missão ali, só vendo coisa ruim, só morte, só desgraça e só tristeza, cara. Aquilo ali me marcou bastante. E essas aqui são algumas fotos de eu tentando fazer a diferença também.
porque chegou um momento no qual eu me sentia muito inútil. E eu tentava ajudar da melhor maneira possível, né? Igual, por exemplo, essa senhora, ela estava na fila dos mantimentos, mas ela não ia conseguir pegar muita coisa porque ela estava com o braço machucado. Então eu catei uma caixa, acompanhei ela na fila, peguei algumas coisas a mais, levei a caixa de mantimentos até a tenda dela, porque eu senti que eu podia fazer alguma coisa a mais. Eu queria tentar fazer alguma coisa a mais, né? Porque eu sentia que a minha fotografia, que eu estava ali para fotografar, eu acabava sendo uma pessoa inútil, né? Eu via tantas pessoas salvando vidas, tantas pessoas fazendo tantas coisas lá, e para mim meu trabalho era um trabalho inútil. Eu tive um período que eu fiquei muito abalado, né, emocionalmente com relação a isso, e eu tive uma capitã da médica lá do pessoal do Hospital de Campanha da Aeronáutica que foi para lá depois, no qual ela me disse uma frase, me contou disse uma frase, né, que me ajudou bastante com isso depois, que ela disse que ela me viu, que eu estava bem chateado num canto, e ela perguntou para mim assim, o que foi, Sérgio? O que você tá chateado no canto aí? E eu falei para ela, poxa, capitão, é porque eu me sinto muito inútil. Tem tanta gente aí fazendo tanta coisa, trabalhando, salvando vida e tudo mais, e eu aqui só tirando foto. E ela virou e falou uma coisa para mim que foi um dos principais pontos que me fez seguir a carreira de fotógrafo depois. Que me fez ver a fotografia e a profissão com uma ótica diferente. Que ela virou e falou assim, mas o que você está fazendo aqui é muito importante. Porque é através das suas fotos, é através do seu olhar, que quem está lá fora enxerga toda a desgraça que está acontecendo e envia ajuda para esse povo. Ou seja, o meu trabalho não era um trabalho inútil. Por mais que eu estivesse me sentindo inútil, né, diante de toda a tristeza, de toda a problemática que estava acontecendo, meu trabalho não era um trabalho inútil. Ela mostrou que o meu trabalho tinha um valor e que através do meu trabalho, da minha visão, das minhas fotos, as pessoas que estavam do outro lado do mundo enxergariam a necessidade de enviar ajuda para as pessoas e ali elas enviariam. Então isso me deu um conforto maior, me deu uma energia maior para continuar ainda mais, não sei quantos dias de missão que eu tinha pela frente ainda. E esse é um pouco do que aconteceu lá no Haiti lá. O João Guedes mandou que isso foi na missão que tu fez na FAB. Sim, né? Essas fotos que você passou, todas foram Sim, da missão. em O 2010. Sérgio, o Cristiano Brits perguntou se alguma das suas fotos foram usadas pelo marketing das Forças Armadas. Não chegaram a ser usadas para marketing, né? Mas durante a cobertura do terremoto, né? Uhum. Tivemos uma cobertura em tempo real, né? Nós somos correspondentes em tempo real, então foram feitas notícias em tempo real com as imagens. Após as imagens, foi feita também uma exposição muito boa, com uma repercussão muito bacana num principal evento de telecomunicações em São Paulo, né? Foram feitos editoriais com 2 ou 3 revistas com imagens, depois ao longo do tempo em outras forças também, tanto no Exército, usaram as imagens como exemplos e tudo mais. Inclusive tiveram algumas imagens nossas que foram parar num livro do Ministério da Defesa, falando sobre a campanha de ajuda humanitária que aconteceu no Haiti. Então, assim, foi um material que foi bastante divulgado, mas não em termos de marketing, né, nesse sentido, só que mais de ajuda humanitária mesmo, né, do papel da Força Aérea em ajuda humanitária, do papel do militar brasileiro em terra estrangeira de ajuda humanitária. E isso foi muito bacana também, foi um reconhecimento muito grande. E você tendo saído, né? Assim, a gente viu ter saído aqui do Brasil, né? Igual você falou, estava em casa e tudo, ter se deparado com uma situação dessa. Quando você voltou, isso, você falou que mudou a sua vida, mas o que você agregou na sua vida, eu falo na sua vida pessoal,
através do que você viveu lá? Pelo que eu sei, você até desenvolve um trabalho social aí no Valparaíso, né? Junto com um grupo de amigos que vocês têm, que levam, Sim, né? Você podia falar um pouco pra gente aí desse trabalho também? sim, sim. Ah, bom, né, até que acho que é até um pouco natural quando a É uma gente... transformação, né? Na verdade, que a pessoa ela passa Sim, por aquilo, mas aquilo ali não fica só naquilo, né? Aquilo ali traz uma sim, consequência sim. futura para a vida da Como, pessoa. como a gente como militar, a gente acaba tendo meio que uma obrigação de ser sangue frio, né? Mas a gente não consegue todo o tempo ser sangue frio. Então, você enxerga e aprende a dar valor a muita coisa, né? Desde um banho quente, a sua cama arrumada, uma comida gostosa. Então, nessa situação, a gente passa por coisas difíceis, como foi essa missão do Haiti, que a gente vê realmente muita coisa ruim, então você aprende a dar valor a muita coisa. Você aprende realmente a dar valor à sua família, você aprende realmente a dar valor ao teto que você tem na sua casa, ao teto que você tem na sua cabeça, você aprende a dar valor à sua casa, à sua cama, né? Você poder acordar e dar graças a Deus que nós estamos num país como o Brasil hoje, que a gente não sofre de grandes catástrofes naturais, como terremoto, como, né, agora a gente teve esses dias atrás aí o tufão no Santa Catarina, região sul do país, mas isso é uma vez, sei lá, há quanto tempo, né? Tem gente que sofre com isso aí mensalmente. Então a gente aprende realmente a dar muito valor a essas coisas e agradecer a Deus, né? Ser grato todo dia por isso. E esse tipo de situação que eu vivi mudou muito e trouxe aquele sentimento de que eu posso fazer sempre algo mais. E baseado nisso, eu sempre tentei ajudar as pessoas próximas, né? Não, às vezes não pessoalmente, mas colaborando com uma quantia ou então de alguma outra forma. E ano passado eu tive a satisfação e o grande prazer de conhecer o pessoal do grupo chamado Faça uma Criança Feliz, que é um grupo de Brasília, né, não é daqui do Valparaíso, é um pessoal de Brasília que são todos voluntários, não é uma ONG, não é uma instituição de fins lucrativos nem nada. São apenas um grupo de pessoas que se reúnem, conseguem doações e levamos essas doações em datas específicas. Geralmente nós fazemos algumas ações na Páscoa, no Dia das Crianças e no Natal. Mas entre essas datas sempre tem ações menores, né, em qual a gente busca fazer uma criança feliz, como já diz o nome do projeto, né? Faça uma criança feliz. A gente vai até comunidades carentes e a gente faz um dia diferente para essas crianças, né? Com brincadeiras, música, pula-pula, pipoca, algodão doce, Papai Noel, como teve no Natal, Coelho da Páscoa na Páscoa. E graças a Deus a gente tem tido uma ajuda muito grande de todo mundo e tem conseguido fazer um belo trabalho, levando alegria para muita gente aí, né? Na Páscoa desse ano a gente não pôde fazer nada, infelizmente, foi tudo cancelado, a gente não conseguiu fazer nada. Mas na Páscoa do ano passado nós atendemos mais ou menos 1.000 crianças e distribuímos lá para essas crianças mais ou menos, foram em torno de mais ou menos 1.000 caixas de bombom e bis, né? No Dia das Crianças também foram mais ou menos 800 crianças que foram atendidas aí com brinquedos e tiveram um dia sensacional de brincadeiras, com gente vestida de super-herói, pula-pula, sim, vários e vários voluntários. E é uma coisa muito bacana que a cada dia tem crescido mais com o próprio voluntariado das pessoas mesmo, porque não tem apoio de governo, não tem apoio de gente de alto escalão da sociedade. Então você vê que realmente são pessoas que têm uma questão de se doar, né, em prol das outras pessoas. Né? Nem todo mundo consegue doar financeiramente, mas às vezes as pessoas se doam o tempo, né, se doam o trabalho lá. Inclusive no projeto, a minha parte principal do projeto é ser o fotógrafo do projeto. Então, além de eu conseguir doar um pouco de financeiro para ajudar a comprar alguma coisa para o projeto ser realizado, além de conseguir doar o meu tempo para aquilo lá, eu dou um pouco do meu trabalho.
E através do meu trabalho a gente divulga e consegue com que mais voluntários venham, né, participar. A gente chegou a ter numa ação, se não me engano, 250 voluntários. E é assim, muito bom, cara. É muito bom. Show de bola. O Soares, Paulo, deixou aqui, com certeza o trabalho não é inútil. Calma aí que o negócio pulou aqui para cima aqui. Com certeza o trabalho não é inútil. Calma aí. Tô com água nos olhos só de você contar essas histórias. Aí o Rafael respondeu também. A Keila disse: minha sogra já ajudou muitos haitianos a arrumar emprego em uma rede de supermercados que ela trabalha. Alguns continuam lá até hoje, outros foram para os Estados Unidos. Então a gente vê aí uma rede que vai sendo formada, né, de pessoas que se preocupam em estar colaborando com outras pessoas. Né? Isso é muito bacana também. Sim. E contar um caso que aconteceu hoje, cara, que foi, poxa, muito bacana. A minha mãe, ela faz parte ainda do Rotary Club do Valparaíso. E o Rotary Club ele tem uma ação de distribuição de cadeira de rodas para pessoas necessitadas. E hoje nós fomos, hoje, eu e minha manhã hoje, nós fomos fazer uma entrega de uma cadeira de rodas para uma senhora no Parque Marajó, aqui do Valparaíso, que ela não tinha as duas pernas amputadas e, enfim, tinha vários problemas. E nós chegamos lá, era uma família de venezuelanos, aos quais era o casal, que a mulher tinha 4 filhos com a mãe dela. O casal, eles eram ex-militares venezuelanos, eles desertaram do exército venezuelano, vieram fugidos para o Brasil, eles não tinham dinheiro suficiente para atravessar a fronteira, eles vieram andando de Pucarana até Boa Vista, se eu não me engano, passaram 7 dias andando. O filho mais novo da mulher tinha 2 anos, ele andava na cadeira de rodas, sentado na cadeira de rodas da mãe dela, enquanto eles empurravam a cadeira de rodas da mãe dela. E aí passaram 8 meses morando na, em igreja, em abrigos em Boa Vista, e de lá conseguiram assistencialismo para trazer eles para cá. E aí eles já estão há um tempo aqui e ainda assim precisam de pessoas, e a gente conseguiu ajudar eles com essa cadeira de rodas ainda para a mãe dela, que realmente precisa bastante. Então é engraçado que você, é, é, foi a Keila que falou? Isso, Keila, né? Foi Que aquele, falou aquele. que a mãe dela ajudou os haitianos e ainda tem e alguns que foram para os Estados Unidos, né? E agora, coincidentemente, hoje a gente acabou ajudando uma família de pessoas da Venezuela, que estava contando que lá realmente a situação está muito, muito, muito absurda e que eles vieram embora lá porque eles não aguentavam mais fazer atrocidades que o governo mandava e não aguentavam mais ver as pessoas morrendo de fome. Então, da mesma maneira como a gente tinha os problemas do Haiti, a gente tem os problemas hoje da Venezuela e graças a Deus a gente pode ajudar um pouquinho a amenizar os problemas das pessoas lá. Show de bola, bom demais. É isso aí, a gente, né, puxou por esse lado também para mostrar os reflexos que foram, né, essa tua passagem pelas Forças Armadas, que também Com refletem hoje certeza, na pessoa que você se tornou, né? com Sérgio, como certeza. você resumiria essa sua trajetória de vida até hoje, né? Desde quando você entrou antes de você entrar na Força Aérea, essa transformação que você teve lá, dessa vivência e tudo, para a pessoa que você se tornou hoje. Cara, agora você me apertou legal, hein? Cara, difícil. Eu posso dizer que eu acho que hoje eu sou uma pessoa melhor, que eu tenho. Claro, todo mundo tem os seus defeitos, mas eu acho que eu sempre erro tentando acertar, né? Eu sempre tento fazer o bem, não preocupado com quem seja, sempre tento ajudar qualquer pessoa que eu possa, eu sempre tento passar um pouco do meu conhecimento a quem quer que seja, né? Eu gosto muito de ensinar às pessoas aquilo do pouco que eu sei, né? Porque eu acho importante eu acredito que conhecimento é algo que não se tira. Ninguém pode tirar o conhecimento de ninguém. E se eu, poxa, voltasse no tempo para aquele cara de 18 anos que entrou na aeronáutica, para hoje o cara de 32 que eu sou, eu não posso dizer que eu mudaria nada. Eu mudaria algumas coisas, mas eu manteria a grande parte, porque foram parte dessas coisas que tornaram
a pessoa que eu sou hoje. Por mais difíceis que tenham sido alguns momentos e por mais erradas que sejam algumas coisas que eu tenha feito, ou melhores que eu tenha acertado algumas coisas, mas todas elas foram parte do ensinamento que a vida me deu para a gente chegar no ponto que a gente é hoje. E eu acho que, acho que a melhor definição que eu posso dizer é isso. Sou um cara que está aprendendo todo dia e tentando fazer o melhor possível. Qual dica você deixaria para quem está querendo ingressar nessa carreira de fotografia, de fotógrafo, né? De realmente seguir igual você fez o curso e tudo. Qual dica que você deixa para as pessoas que hoje têm esse sonho ou têm esse desejo, mas ainda estão com receio de seguir carreira nessa área? Eu digo o principal de tudo, não tenha medo, né? O mercado de trabalho da fotografia hoje ele mudou muito. Há 10 anos atrás, quando eu comecei, o mercado fotográfico era uma coisa completamente diferente do que é hoje. Hoje em dia a gente tem grandes ferramentas, né? Principalmente como que o próprio Instagram é uma grande ferramenta, que acho que a principal ferramenta hoje é o Instagram, então não tenha medo de se aperfeiçoar, não tenha medo de aprender a mexer com essas novas ferramentas e estude muito. Aprenda o conhecimento, né, o seu equipamento, estude sobre o seu equipamento, estude as técnicas de fotografia, estude iluminação e tudo, porque fotografia nada mais é do que luz, né? O nome mesmo, fotografia, já se traduz. Fotografia, escrevendo com a luz, que vem do latim. Então, a partir disso daí, é estudar. Tenha em mente que tudo aquilo que você você passa para a fotografia. Os livros que você lê, as músicas que você escuta, enfim, tudo o que você ouve, que você vive, você passa isso para sua fotografia. Então, quanto mais conhecimento você tiver adquirido, melhor um fotógrafo você pode se tornar. Quanto mais técnica aprendida você tiver, melhor fotógrafo você pode se tornar. E nada vai ensinar melhor a fotografar do que o dia a dia, do que clicando. A melhor escola do dia a dia é fotografando. Então, se você quer se tornar um fotógrafo hoje, pega uma câmera, fotografa o céu, fotografa a borboleta, fotografa a plantinha, fotografa um copo, fotografa tudo. Porque clicando é que você aprende a fotografar. Ótimo. A Muridengo mandou fotógrafo do meu coração. Então, A Marcela. A gente vai encerrando aqui nossa live, né? Agradecer a todas as pessoas. Rapidinho, Ana, rapidinho. Eu A vou te passar para as Marcela. considerações finais, mas pode falar já. Não, o Amoridengo é a Marcela. A Marcela, ela é a idealizadora. Ela e a filha dela, que é a Gabriela, são as idealizadoras do projeto do Faça uma Criança Feliz que eu estava comentando antes Ótimo, aqui. parabéns, Marcela, Um de coração beijo aqui. grande, Marcela. Continue firme nesse trabalho aí, que é muito bacana, tá vendo uma criança sorrir. Acredito que você faz isso justamente por esse interesse, né? De estar levando um sorriso para essas crianças que precisam muito. Parabéns a toda a equipe. A Marcela, né, Sérgio? Você falou? Isso, Marcela. Do Faça uma Parabéns Criança aí por Feliz, aqui. isso mesmo. Continue firme no projeto. Então a gente vai encerrando aqui, pessoal, mais uma live. Eu quero agradecer a todos que, né, tiraram um tempinho para estar assistindo. A gente sabe que com essa quarentena virou um boom de live. Você entra no Instagram, tem live de tudo quanto é tipo de coisa. Mas agradecer as pessoas que tiraram um tempinho para estar aqui com a gente, nesse bate-papo. O Conversa com o Félix é justamente para a gente estar fazendo essa interação, né, tá ouvindo. Né? É tipo uma roda, mesmo com os nossos amigos estivessem todos aqui na mesma sala. Essa é a intenção. Que é uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande também, o Sérgio. E obrigado, Sérgio, por ter aceitado o nosso convite. E é isso, meu amigo. Estou aqui sempre à disposição. Se você precisar de mim, a gente está sempre às ordens aí. E quem você falou, é uma conversa de amigos. Pena que a gente não pode estar mais junto, né, cara? Essa Em pandemia breve. louca aí tá separando muita gente aí. Mas é um prazer sempre estar aqui com você, poder partilhar um pouco das histórias, um pouquinho de conhecimento que a gente tem de tudo aí. E estamos sempre juntos, meu querido. Forte abraço aí, muito obrigado a todo mundo que esteve por aí, acompanhando a gente, Valeu. curtindo a gente aí. Obrigadão, pessoal. Grande Então, abraço. valeu. Um abraço para a Dani também. Até mais. Tudo de bom para vocês. Tchau. Abraço, mano. Até mais. Tchau, tchau.